Queridas companheiras, queridos irmãos, novamente boa noite para todos aqueles que estão chegando agora, conectando com o início da nossa transmissão. Nós vamos iniciar o nosso estudo em torno das cartas de Paulo. Lembrando que nós estamos trabalhando exatamente na carta endereçada aos Romanos. E Paulo de Tarso, convertido de Damasco, aquele que se tornou campeão da divulgação do Evangelho, apresenta para nós, nesta noite, um desafio muito especial. E nós estamos especificamente lidando com o capítulo 12. E nós vamos ler os primeiros versículos. Lembrando que nós já fizemos 2 estudos, versículo 1 e versículo 2, nas 2 últimas semanas. Então nós vamos colocar para vocês que nos acompanham com o vídeo, o texto que será lido. Vamos lá. Romanos, capítulo 12, para quem vai abrir o seu evangelho em casa. Primeiro versículo, Paulo de Tarso diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos os membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, ou melhor, o que exorta, tem um ali que está errado no texto. O que exorta, use desse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. O amor, o fervor. A humildade, a beneficência. A humildade, a beneficência. Na última semana, nós trabalhamos especificamente o verso 2. Eu vou reler, me perdoe, mas o início não pode ser diferente. Nós trabalhamos, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trabalhamos a questão da transformação, da renovação do entendimento. Hoje, nós já vamos adentrar, portanto, no verso 3. Porque pela graça que me é dada,
Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. A palavra graça, ela foi motivo de muitas discussões ao longo dos séculos. Porque, da maneira que Paulo apresenta para nós, lembrando que essa carta foi endereçada para uma comunidade dos romanos que sofria, que passava por uma vida muito difícil. Aqui, mais ou menos no período em que Nero era o imperador. Uma vida muito complexa. E os cristãos eram perseguidos. E todos aqueles que se envolviam no cristianismo procuravam, dentro de um contexto humano, transitório, mediante aos desafios destas injunções difíceis daquele tempo. E o cristianismo representava aquela porta que acolhia-os, orientava, consolava e libertava dentro dos princípios possíveis do entendimento, mas apresentando a imortalidade, o mundo espiritual. A mensagem do Evangelho que vem para tocar corações. Então Paulo, quando escreve essas missivas, ele objetiva exatamente a orientação destes cristãos. E ele era referência. Ele, Paulo, com as suas missivas, ficara conhecido entre as comunidades cristãs e, portanto, muito respeitado. A palavra dele era autoridade. Então, ele que se desveste das roupagens do mundo, sustentadas pelo ego, pelo interesse pessoal, pela vaidade, apresenta o Cristo. A mensagem viva que liberta. E a gente, com isso, já vamos trazendo para os novos tempos, porque a mensagem é atemporal. Mas ainda caminhando nessa linha, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. A graça. Então eu iniciei dizendo que a graça foi motivo de polêmicas. Porque a graça que Paulo se refere aqui, na verdade, ele está apresentando um princípio de elevação pessoal dele, por mérito, conquistas definitivas, esforço, estudo, trabalho, renovações, reencarnações no processo que estabelece a vitória do ser sobre ele mesmo. A graça, ela expressa aquela condição do espírito que já vai adquirindo segurança no que faz, porque conectado se encontra com os desejos do alto, que propõe amor, fraternidade, igualdade, liberdade, colaboração. Enfim, a graça, na verdade, é aquele instante em que o filho se sente na condição de herdeiro do Senhor. Ou seja, ele já está em paz pelas suas conquistas e, ao mesmo tempo, uma constante motivação para operar em nome do Pai.
Essa é a comunhão que todos nós ansiamos. E estamos caminhando para compreender como que funciona isso. A graça foi motivo de discussão porque ela, desde a época da patrística, e nós podemos trazer aqui Jerônimo, podemos trazer aqui Agostinho, que discutiam a graça, ou que interpretavam a graça, como que um desejo de Deus, dentro dos princípios da religiosidade que vai concebendo a atuação do Senhor de fora para dentro. Tanto que se chegou a definir a graça, para ser adquirida, era necessário que o indivíduo fosse batizado, porque se ele não recebesse a bênção, ele não seria, portanto, agraciado. Ele não teria, vamos dizer assim, o privilégio de ser considerado filho de Deus. Portanto, a graça foi, inclusive, trabalhada posteriormente como a graça de Deus que concede a cada um livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, dentro de uma concepção religiosa, durante milênios, foi dado por Deus e não desenvolvido pelo Espírito em processo de evolução. Então, o Espírito era filho, ou nós, humanidade, somos frutos de um pecado, porque Adão não soube utilizar o recurso do livre-arbítrio. Ele recebe a graça de Deus, tem o livre-arbítrio, mas se permite se envolver com as conspurcações da mulher, que tinha sido seduzida pela serpente. Cometeram pecado, e do pecado nasceu 2 filhos, Abel e Caim. E no caso, Caim repete, porque era uma criança, o jovem, repete o erro de sua mãe. E dentro da sua vaidade, ou seja, o ego, o interesse pessoal manifestando, ele, que era fruto da serpente, porque Caim, na verdade, é o retorno da serpente, dentro de uma análise assim periférica, histórica, dos registros. Mas para a gente entender, então ele comete um pecado. Com o passar do tempo, e aí nós vamos chegar nesse período de Agostinho, após o concílio de Nicéia, todas essas questões foram fomentadas e a partir dali instituiu-se os dogmas. E os dogmas, na verdade, se tornaram princípios norteadores da própria, entre aspas, educação dos povos desde lá de trás, que teve na religião o papel de conduzir as massas. Essa época nasce, então, um projeto religioso chamado de heteronomia, ou seja, a regência de Deus o tempo todo através dos seus enviados, que são aqueles que têm a missão de determinar o como caminhar para se atingir os céus. Com isso, a mulher foi estigmatizada como pecadora, a criança como frágil para se envolver com as tentações da carne. Portanto, o totalitarismo deste processo, entre aspas, educativo, fomentou todo o encaminhamento da humanidade. E com isso surge o estigma da culpa e do medo. Culpa, medo, privilégios ou pagamentos. Nasce o inferno, surge o esplendoroso céu. E nós, quanto humanidade, não tínhamos ainda a maturidade para discutir o assunto, como hoje
A doutrina espírita abre para nós um painel extraordinário para que a gente debata o assunto. Certo? Isso é importante para a gente passar aqui, para que a gente possa voltar para o contexto poético, espiritual, que Paulo de Tarso nos revela nesse texto. Porque ele está colocando aqui, de uma forma muito estimulante, e ao mesmo tempo de um educador que se faz parceiro, amigo, não para ser contemplado, admirado, mas aquele educador que senta do lado do educando, quebra a barreira e amigavelmente ele consola, mas ao mesmo tempo ele orienta com firmeza, porque ele tinha autoridade, ele conhecia os caminhos. Então ele diz, porque pela graça que me é dada, ou seja, a humildade de se dizer envolvido pelo Senhor, mas como nós estamos dizendo, por resultado da sua própria conquista, porque a cada um segundo as suas obras, é segundo as suas obras, e não as obras de terceiro. A evolução é sua, o crescimento é seu, a dor é sua e a alegria é sua. Ninguém pode ser alegre por você ou ser doente por você. Você não toma um remédio para o outro, você toma um remédio para si mesmo, como também se rejubila, se alegra diante do que a vida te devolve como um mecanismo, vamos dizer assim, de conquista. A premiação ela é íntima, é o sentimento que se expressa trazendo para nós o reconforto por ter alcançado aquela meta. Porque pela graça, vamos voltar aqui para o texto, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. A cada um dentre vós. Essa frase aqui já nos chama a atenção. Ele diz a cada um, porque o educador, ele conversa com o educando, de uma forma especial e individual. Porque o educador, ele vai adquirindo a capacidade de penetrar no íntimo do educando. Então você não penetra no íntimo de um coração envolvido com outro coração. Embora a mensagem possa estar ecoando para diversos interlocutores, mas o princípio é individualizado. E quando ele fala dentre vós, ele também está enaltecendo o princípio da congregação, da conjugação, da comunidade, da parentela, da afinidade espiritual. Porque é óbvio que o processo evolutivo é de cada um. Mas nada mais prazeroso do que poder coparticipar o aprendizado e as conquistas com aqueles que estão em busca da mesma direção. É muito bom, porque na verdade um vai estimulando o outro. No mundo espiritual, os estudos são feitos em grupos. A metodologia do diálogo é do debate. As pessoas se expõem, apresentam suas dificuldades e seus sonhos, e à medida em que esses grupos vão evoluindo, os debates vão sendo mais profícuos. Então, aqui nós estamos, portanto, enaltecendo o trabalho em grupo. Porque, diga-se de passagem, em Espiritismo nós vamos vencendo essas etapas personalísticas. A ideia é de fomentar um colegiado. Então vamos pensar assim, no mundo espiritual, nas dimensões inferiores, elas são coordenadas por indivíduos. À medida em que vai se elevando os padrões, a dinâmica operacional cada vez mais próxima do Cristo, os trabalhos são regidos por grupos. Lembram
do livro Nosso Lar, quando o André Luiz fala dos ministérios, dos ministérios regidos por um grupo de colegiado. Isso é belíssimo para a gente pensar, né? Para a gente refletir no que o Paulo, em suas palavras, nos oferece. Então não dá para estudar Paulo de Tarso correndo pelo texto. Nós podemos, espiritualmente, encontrar muitos elementos que nos favoreçam. Então, a cada um dentre vós que não saibas mais do que convém saber. Ponto. Ou melhor, vírgula, né? Vírgula. Por que ele está dizendo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um? Vamos voltar para os princípios da autonomia? Porque se eu for ler o texto no pé da letra, eu entro nos princípios da heteronomia, ou seja, da fé que encarcera. Aqui, em doutrina espírita, com toda essa pujança filosófica que Allan Kardec trouxe para a gente, a partir do iluminismo, da escola de Jean-Jacques Rousseau, de Emmanuel Kant, de Mesmer, de Hahnemann, de tantos espíritos que reencarnaram para fomentar aquela época. Depois, João Henrique Pestalozzi e o nosso próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Vamos trabalhar no contexto da filosofia que liberta, da educação que propõe a formação de caracteres, propondo novos hábitos. Por quê? A educação é a arte de formar caracteres. A educação é que vai, na verdade, nos auxiliar para que o aprendiz, que somos todos, possamos implementar novos valores que venham, vamos dizer assim, a substituir ou a transformar, como queira, aqueles hábitos que se tornaram reflexos, e nós vamos chamá-los também de instintos, só para ter uma ideia, que trazem para nós tantas dificuldades no hoje. Por que você sofre? Por que você tem conflito? Por que dos distúrbios, dos transtornos? Nós estamos lidando com a bagagem espiritual que nós fomos arregimentando através das nossas experiências, favoráveis ou que nos trazem muitos problemas na atualidade. Mas vivemos o tempo todo sob o impacto do passado. Isso é importante a gente pensar. Então o Paulo está dizendo, como educador, que devemos procurar o saber. E aqui, se vocês me permitem, eu vou voltar no texto da semana passada, porque ele vai nos dar um auxílio que vai impulsionar a nossa conversa. Ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando de renovação, ele está falando de entendimento, renovar entendimento. E ao mesmo tempo ele está dizendo que renovando o entendimento, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual Deus? O Deus lá de fora? O Criador do universo?
ou a imanência de Deus em nós? O que vocês acham? Porque nós somos filhos, nós somos espíritos. Então Deus está dentro de você. O Deus que você concebe. A perfeição do Criador dentro da sua observação, da sua relatividade. A lei divina, você não lê ela lá fora. A lei divina está esculpida na sua consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Estão de acordo? Então nós temos, dentro desses princípios de autonomia, porque o espírito ele é criado simples e ignorante e ele vai se desenvolvendo, ele vai se aprimorando. Então, quando agora nós estamos falando de educação espiritual, eu estou tratando do presente. Porque se a gente for discutir como que foi a marcha inicial, nós vamos subentender, ou melhor, nós vamos compreender com muita clareza que lá atrás o espírito não tinha problemas morais, porque ele desconhecia. Então, um espírito simples, as atitudes dele não têm repercussões, não trazem danos morais. À medida em que o espírito vai escrevendo a lei da vida em si mesmo, ele vai descobrindo o que é bom, o que não é bom. Na verdade, ele vai definindo os seus parâmetros. Portanto, ele vai desenvolvendo o seu saber. A arte de compreender. Então, o Paulo está nos dizendo sobre a importância de experimentar experimentar a vida. Para que a gente descubra o que é agradável e o que não é agradável. Então ele está dizendo, convém saber, mas que saiba com temperança. Por que ele vai usar a palavra temperança? Temperar. Olha para você ver, é o tempero da esperança? É o tempero que vai definir o alcance? A meta, você tem que trabalhar em busca dela com um tempero que possa favorecer para que a busca seja palatável. Por quê? Se não buscar com temperança, obviamente que nós podemos encontrar muitas dificuldades no caminho. Agora, é interessante a gente pensar sobre a medida da fé também. Porque nós iniciamos dizendo que fé é você acreditar naquilo que não vê, mas que espera conquistar. Fé vem do fides, que é fidelidade. Então tenha fé em Deus, tenha fé na vida, como afirma numa poesia o músico Raul Seixas, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tenha fé no que não se vê, mas que a intuição diz que há algo importante, que precisa de ser trabalhado. Esse algo importante, esse enigma, nós vamos lidar com ele o tempo todo. Por quê? Tenha fé em Deus. O que é Deus? O que é Deus? Pergunta Kardec e afirma os espíritos, é a inteligência suprema. A inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. Então, antes, Deus existia. Deus existe agora. E Deus existe sempre. Então, é uma força que está acima do tempo.
Está acima da nossa possibilidade de percepção. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões. Não é? Comprimento, altura, não é? E largura ou profundidade. Esse é o mundo 3 dimensões. Quando você está olhando, você está vendo, por exemplo, um programa de televisão, você está vendo em 2 dimensões. Você está vendo o comprimento e a altura das imagens. Para você assistir um filme em 3D, você precisa de um equipamento que possibilita e também precisa de um ajuste na sua visão para você conseguir. Então, você vai usar um óculos chamado 3D. Nós, quando estamos olhando para um objeto à nossa frente, a gente vai percebê-lo em 2 dimensões. Se a gente quiser ver em 3 dimensões, ou ver a profundidade, nós vamos ter que deslocar. Nós vamos ter que nos movimentar para conseguir perceber. É o ajuste. O sal da terra, que Jesus fala, nós precisamos de temperar, nós precisamos de ajustar. A ciência hoje já discute que a 4ª dimensão é o tempo. Deus está acima do tempo. Então, observem bem, se a gente tem dificuldade de fazer uma relação de tempo e espaço, porque você vê o espaço de acordo com a sua posição diante de um objeto. Se você mudar de posição, você vai ver diferente o objeto. E você vai ver diferentemente, mudando de posição, e tem a ver com a movimentação, com o seu deslocamento e o tempo que você vai utilizar para se movimentar. Então, nós podemos ver um objeto se deslocando numa faixa de tempo. Quem está dentro, por exemplo, do objeto, como se fosse um carro, a percepção dele para com aquele que está vendo de fora vai ser diferente, porque o carro está em movimento. Esse que está do lado de fora assistindo o carro movimentando está parado. Olha como é que é complexo. Nós temos que ter paciência para tratar o assunto. Por isso que no mundo espiritual tudo isso é diferente. O tempo, que é, na verdade, uma medida para fazer a verificação do movimento, né, do transcorrer, da performance, e o espaço. Então, no mundo espiritual, a percepção é diferente. Eles podem estar aqui conosco, como estão, e eles estão nos observando, talvez com uma ótica de 4 dimensões. Um espírito mais evoluído, ele pode estar olhando para você e conseguindo, com o olhar dele, penetrar nos seus órgãos. Mas tem espírito que no mundo espiritual continua enxergando como se ele estivesse enxergando na Terra. Então aqui eu estou falando de posição, de ocupação, de evolução espiritual. Certinho? Então Paulo está falando, busca, mas busca com temperança. Tempera o estudo, a informação que tu recebe, com um processo, na verdade, que vai ser necessário para que você consiga metabolizar a informação. Porque não adianta correr. Não adianta querer abraçar o mundo. A evolução não se dá por saltos. A medida é uma medida que tem a ver com a fé em Deus. A fé que Deus repartiu a cada um. E aqui, vamos dizer, Deus oferece para o espírito, todos os espíritos, os recursos para que nós possamos evoluir. Essa, vamos dizer assim, essa oferta do Senhor, ela é igualitária, certo? Mas
que compete ao Espírito, que somos nós, é compreender o que Deus nos oferece, no que remonta a recursos, e sermos fiéis ao que Ele nos oferece, conforme a medida da fé, conforme a medida da fé, conforme o seu entendimento, conforme a maneira que você vá adquirindo maturidade diante do fenômeno da vida, você estará cada vez mais fiel ao que a vida te oferece. O pai percorreu um caminho, atingiu um ponto, formou uma família e hoje ele lida com o filho. Nós, pais, podemos sentar juntos aqui à mesa e afirmarmos: quando éramos filhos, ouvíamos os nossos pais. Mas hoje, como pais, possivelmente nós já estamos compreendendo o que os nossos pais nos disseram. Por quê? Porque hoje nós temos filhos e nós tentamos dividir com eles exatamente o que nós recebemos, o que nós metabolizamos na vida, adquirindo experiências, e queremos entregar pronto, ou fazer, ou formatar o filho para ele ser como nós entendemos ser o melhor. Como nós não vamos conseguir, na verdade, nós iremos entrar num processo natural de uma luta interior entre o saber, o querer, o ousar e o calar. São princípios que Hermes trouxe lá no Egito de 4 mil anos atrás. A sabedoria é, ou melhor, a dica metafórica é saber, o desenvolvimento filosófico e científico. Nós não estamos falando de memória. Nós não estamos falando de conhecimento, não. Nós estamos falando de sabedoria. Nós podemos ter muito conhecimento e não ter sabedoria. A sabedoria, ela é desenvolvida com a vida, na vida. Saber. Só que não basta saber, não ter sabedoria. Você tem que querer. O querer é o movimento imprescindível. Imprescindível. O querer é o processo que vai, na verdade, esboçar um movimento contínuo e cada vez mais qualificado quando o espírito vai adquirindo sabedoria. Porque ele vai querer sempre mais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. O querer é a boa vontade. Aí vem uma outra posição, o ousar. Nós precisamos de ousar. Nós precisamos de investir. Há no movimento do ousar o processo, por exemplo, do cuidado, da temperança, para não exagerar. Mas também não ser tímido. E para resumir, finalizando, o último movimento é do calar. Há momentos na vida que nós vamos descobrindo que é muito mais interessante. A sabedoria indica que o calar vale mais do que o falar. Falar, nós temos uma boca. Para calar, nós temos 2 ouvidos e 2 olhos e 2 narinas. Só para a gente ficar no andar de cima. A definir o seguinte, é o equilíbrio. A dualidade. A boca, na verdade, vai pôr para fora o que está no coração.
Então, nós precisamos de observar, metabolizar, para na hora de expressar, falar com nobreza, com certeza. Falar elevando, libertando. Falar pacificando. Falar poetizando. A poesia do amor, do bem, a caridade. Então, temperança suscita para nós aqui uma série de ângulos que vão se abrindo para que a gente debata o que realmente Paulo de Tarso está nos falando, no seu sentido de dizer, olha, isso aqui você não mexe não, porque você não vai dar conta. Olha, isso aqui é pecado, isso aqui é dogma, isso é um mistério. Não é nada disso. Ele está propondo que nós sejamos simples como as pombas, e atentos, prudentes como as serpentes. É dentro dessa linha que Paulo nos chama com muito carinho nesse momento. Eu gostaria de pedir a vocês, a vênia, para que a gente possa trazer uma página do nosso benfeitor Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. É um texto que está inserido no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição de número 121, intitulada Chamamento ao Amor. Essa página, ela fala muito aos nossos corações, dentro desse contexto que o estudo atingiu. Emmanuel escolhe um versículo da Epístola de Pedro, segunda Epístola, capítulo 1, versículo 6. Pedro diz assim: e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. Emmanuel fala assim: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, abrilhantar o pensamento. Burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir, se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com sangue, e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro.
a própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cismos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança. E toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspiro, ou melhor, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente, a santificar o porvir. Só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente, a santificar o porvir. Eu agradeço de coração a todos que estão no chat, desde a Regina Lazzarini, que foi a primeira que chegou, até nesse momento, com a última manifestação da Ângela e da Alice, todos que estiveram aqui, que Deus abençoe a todos, aos vossos familiares, a todos aqueles que vão acessar o vídeo posteriormente. Esse trabalho é singelo, despretensioso, tem se tornado cada vez mais reflexivo. Nós temos recebido manifestações dos web amigos nos diversos temas que desenvolvemos ao longo da semana, como as cartas, o Livro dos Espíritos, o Apocalipse, as palestras outras que são ministradas, os diversos programas realizados pela Rede Amigo Espírita. Mas as manifestações que nos chegam é que esse estudo, Cartas de Paulo, ele toca a alma e nos faz, de pequenos, quando começamos, ele nos propõe que nos sintamos como uma semente em germinação. E a expectativa é que ela cresça e que ela venha a dar flores e frutos. Somos filhos de Deus, espíritos em processo de evolução. E o Paulo, que vem nos auxiliando tanto, há tantos milênios, e agora a gente pode falar assim, participante de uma pleiade de espíritos luminosos, arautos dos novos tempos, educadores por excelência. Eles têm nos revelado propostas sacrossantas que têm beneficiado e que têm fortalecido os nossos ânimos, desenvolvendo cada um de nós, por isso, as esperanças e a fé. Fé raciocinada que a doutrina espírita nos explora com Allan Kardec e todo o espírito de verdade que é Jesus e os seus representantes.
Jesus, que se apresenta através de tantas revelações, é aquele amigo de todos os momentos. E a proposta do Evangelho deixa de ser aquele movimento religioso periférico que macerou durante tanto tempo, embora tenha cumprido a sua missão nos séculos. Mas nós estamos caminhando para o último dia de uma semana, dentro de um ciclo esplendoroso de um mês. E o último dia será esse último milênio. Não é que o mundo vai acabar, mas nós estamos no milênio derradeiro. E esse milênio agora é o milênio das grandes transformações. Então hoje, nós podemos, com muita tranquilidade, estudando Allan Kardec e as profecias, confirmarmos com a lógica filosófica e científica que enquanto alguns pensam que as mudanças planetárias vão acontecer em alguns poucos anos, para nós estamos entrando no terceiro e último dia, ou no sétimo dia de um ciclo maior. Foi Jesus quem disse que no terceiro dia, ele prometeu para os discípulos que ele iria ressuscitar. E ele, na história, ressuscitou no terceiro dia. E ele, na afirmativa do Evangelho de Mateus, a ressurreição é o terceiro e último momento. Então, este milênio que nós acabamos de entrar é esse último dia. É o dia, ou seja, é um milênio em que vamos agora compreender o caminho a ser seguido. E Jesus retorna no terceiro dia. A ressurreição é o terceiro dia. Ele retorna. E ele retorna para permanecer definitivamente. E como é que ele vai retornar? Ele vai retornar no domínio dos corações. E, acima de tudo, nas expressões verbalizadas pelas mãos, pelos pés, pelo olhar, pela posição, pela conduta de cada um dos seus amigos. Não mais seguidores de religiões, ou seguir Jesus como um líder religioso. Embora ele o tempo todo nos fala do Pai. Ele nos apresenta a espiritualidade. Mas ele apresenta para nós um processo de uma educação transformadora como nunca houve. A educação espiritual. Então nós estamos iniciando um terceiro milênio que eu, ousadamente, estou gostando de chamá-lo do período da grande revolução moral da Terra. Revolução moral. Emmanuel falou de 2057 como uma data muito especial. E nós aqui no Brasil, nesse período, vamos estar comemorando 500 anos de evangelização, que iniciou lá atrás com Manuel da Nóbrega, quando em 1549 ele se aportou aqui nas naus de Tomé de Souza. 2057 estaremos completando 200 anos do Livro dos Espíritos. Então tem uma série de conjugações históricas, datas, que vieram através de médiuns sérios e que estão nos apontando a um período extraordinariamente belo, que nós começamos a dar os primeiros passos nele. Por isso, meus amigos, não precipiteis, não dê ouvidos
a profecias mentirosas. Não estamos mais na época de seguir falsos profetas, porque esse período de transformação, todo o edifício do materialismo, ele vai ceder, porque as estruturas estão sendo abaladas pelos acontecimentos que foram previstos, preditos por Jesus e por tantos profetas. Nós chegamos na hora. Então não observemos esse tempo como um tempo de treva, mas sim o movimento da luz que está explorando, que está sinalizando, que está mostrando que existe a ignorância e ela precisa de ser tratada. Então, cada um vai responder de acordo com suas possibilidades, com as suas dificuldades, com seus potenciais. Os mais infantis vão entrar numa escola. Aqueles que já começam a se despertar vão entrar para outras escolas. Aqueles que já conseguem entender a metodologia da escola se candidatarão a falar desta educação, vivendo-a num processo da metodologia experimental, que vai irradiar exemplos. E todo esse contexto regido por espíritos do bem. Jesus adiante. Allan Kardec representando estes baluartes da fé. E por isso, o Espiritismo, que na verdade não é mais uma religião, mas sim uma proposta filosófica, que faz com que nós possamos lembrar da nossa destinação espiritual. Porque o Espiritismo conjuga os mundos, as dimensões. O Espiritismo explica o fenômeno da mediunidade, da comunicação dos espíritos. O Espiritismo, como uma ciência psicológica que estuda o espírito, será, meus amigos, concebido pela humanidade como um todo. Todos terão acesso às verdades, que na verdade são leis naturais. Então o Espiritismo não vai fazer prosélitos. Nós não vamos trazer ninguém para o Espiritismo. Mas o Espiritismo estará sob o domínio público. Allan Kardec disse que estamos caminhando para um tempo em que a mediunidade vai ser comum. Porque ela é uma faculdade humana, do espírito. Então os grandes médiuns já deixaram recado. Agora, despersonaliza e a mediunidade irradia como um sol para aquecer a alma dos médiuns e daqueles que convivem com os médiuns. A troca de experiência nesse grande colégio do amor. Por isso, reflitamos com Emmanuel para o chamamento do amor. Porque a ciência, a temperança, a paciência e a piedade irão se agigantar, iluminadas pelo amor, que o Divino Mestre Jesus representa para cada um de nós. Eu agradeço de alma e coração a presença de todos vocês. Convidamos os nossos amigos, os nossos irmãos, para continuarmos juntos estudando a doutrina espírita que favorece para que entendamos a mensagem das Escrituras. E, acima de tudo, que possamos contribuir com os nossos exemplos, com o nosso trabalho, para que o mundo
caminhe nessa direção da paz, da concórdia, da fraternidade real. Me chega uma mensagem que eu vou ler, com a permissão de vocês, como nota que finaliza, de uma querida amiga que disse assim: o estudo de hoje nos remete à espiritualidade. Sinto como se a gente estivesse vivenciando o apocalipse intenso na vida como um todo. Às vezes, uma sensação de vazio. Muitas vezes, notória a separação do joio e do trigo, mas ainda o joio se mostrando como se fosse o trigo. Por isso, quando você falou da mensagem, eu senti uma vibração que adocicou o ambiente, porque Jesus com certeza se faz presente nestes momentos de oração e de estudo, irradiando dentro de nossos corações o seu augusto amor. Sinto uma união muito intensa de Kardec, de sua esposa Amélie Boudet, de Paulo de Tarso e de muitos trabalhadores investindo no despertar e no transformar da humanidade. Ainda vejo tormentos, vejo treva, mas me sinto reconfortada, porque hoje nós somos mais uma vez abençoados com a presença destes espíritos que verdadeiramente amam a toda a humanidade. Eu agradeço esta companheira que endereçou essa mensagem, que ela receba os nossos agradecimentos, como agradeço a todos que vibraram e que sustentaram para que a gente pudesse conseguir chegar no final do trabalho. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, direto da FIAC, com o estudo do Livro dos Espíritos, me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo, ave Cristo sempre. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.